primeiro lugar, obrigado por ter aceitado bater um papo com a gente, Diego. Acho que é legal a gente começar pelo começo, como sempre, se apresentando, contando um pouco da sua experiência, sua trajetória aí com quem está ouvindo a gente. Claro, Léo, obrigado. Você sabe que eu sou um fã inconteste aí de você, do Pena, que começaram isso lá atrás, do que vocês criaram até hoje. Vocês têm, de fato, aí um time de empreendedores e tem um modelo de negócio que realmente é fantástico. Então, Quem é não um prazer sabe, você foi um enorme dos caras que deu o primeiro empurrão na gente, assim, né? é, eu fui o cara que o Léo um dia chegou e falou, cara, faço MBA ou crio um negócio que eu acho que vale, tipo, vai revolucionar o mundo? Eu falei, cara, esquece o MBA. Enfim, mas eu sou, enfim, eu estou hoje aqui no iFood, minha carreira basicamente começou em todo o mundo corporativo tradicional, de um típico brasileiro que vem do interior e quer ter uma carreira padrão, com um plano de carreira, etc. E em algum momento a nova economia apareceu na minha vida, eu fui para a Móvel há 3 anos atrás, e aí na Móvel eu comecei a conduzir primeiro um projeto de ticketing e na sequência vim para o iFood. E aqui no iFood eu sou responsável aqui por finanças, legal, estratégia, riscos, entre outras coisas. Mas acho que o mais importante aqui é que hoje eu vivo uma indústria que está em plena transformação, né? Eu vivo uma indústria que aumenta a competição, aumenta o nível de serviço, aumenta a escopo, aumenta a densidade, aumenta a forma de servir o cliente. Então, acho que é um pouco disso que eu trago aqui para a discussão hoje. Legal, bacana, cara. E, assim, o iFood eu acho que é talvez a maior referência, né, de startup para a pessoa, o brasileiro comum, vamos dizer assim, né, tipo, o brasileiro médio, se você fala, poxa, você conhece uma startup? Sei lá, se eu fizesse essa pergunta para minha avó, talvez ela ia falar, conheço uma startup, o iFood. Como é que é estar nessa posição de ser a referência brasileira de tecnologia? Cara, primeiro assim é muito bom, né? Assim, em contexto assim é muito legal quando você está num lugar que alguma pessoa olha e elogia e reconhece e substitui a marca pela categoria, né? É muito legal. Como do lado pessoa física é muito legal. Do lado pessoa jurídica, como executivo, cara, é uma responsabilidade enorme, porque é, se você não consegue manter esse espírito que no final permite a tua avó lá identificar o iFood como uma referência para isso, no final eu sou um péssimo gestor. No final eu não contribuí para o que o iFood precisava, né? E por que isso? Porque ter sido uma startup sob a ótica de tamanho, mas continuar sob a ótica de mindset e cultura, é o que faz isso aqui algo vencedor até hoje e é o que pode permitir isso aqui continuar sendo algo vencedor até hoje. Então, para a gente aqui é um grande desafio. Veja que, assim, todos os nossos livros de faculdade, todas as empresas que eu trabalhei, que você trabalhou antes da Menu, diziam assim, olha, temos que ter controle, temos que ter política para tudo, temos que ser isso, temos que ser aquilo, compliance geral e restrito. Isso não vive no mundo de uma startup. No mundo de uma startup, isso naturalmente tudo existe, né? Mas isso aqui é transladado para um outro ponto, que é como a tua cultura faz isso aqui acontecer, né? Como as pessoas que você contrata e que tem um comportamento que você espera faz isso acontecer. No final, aqui na velha economia, você tem 1 milhão de regras, você não confia nas pessoas que estão aqui, porque a sua cultura não é capaz de expelir as pessoas que não conseguem viver isso aqui. Então, essa lógica do adulto responsável, que é o que tem muito a ver com a startup, né? Ou com o inconformado consciente, é o que hoje é um dos grandes desafios que eu, junto com todo o resto do time aqui, temos como principal olhar aqui. Porque se a gente não fizer isso, a tua avó, daqui a alguns anos, vai falar, não lembro mais do iFood, mas eu me lembro agora de outros. O iFood vai virar um dinossauro e aí mata efetivamente o que nos permitiu chegar até aqui. Legal. Eu sou péssimo com lembrar o nome do autor, mas tem um trecho que eu acho que é interessante, que eu sempre falo e já vi outras pessoas falando, que é impossível você gerir complexidade com comando e controle, né? Complexidade você vai gerir com gente boa. Total, Então, poxa, total. tem que dar autonomia, Cara, dar uma cultura que faça sentido, né? eu colocaria, eu concordo totalmente, Léo, eu acho que você pegou uma palavra boa, que é assim, complexidade. O que quer dizer isso? Você tem um modelo de negócios que está estável, de ponta a ponta é padronizado, e você não está mudando esse modelo de negócios, ou o ambiente não está mudando, eu até entendo, é uma decisão de gestão que faz sentido. Mas se você está num ambiente que é ultra dinâmico, que você precisa de velocidade, que o teu modelo de negócio se ajusta, que a forma como você serve e o que você serve precisa e vai mudar constantemente, não dá para ser com comando e controle. Tem que ser de uma forma muito diferente disso.
Legal. Cara, o mercado de delivery, assim, está hoje específico no meio de uma pandemia, né? Então, mas acho que vale a gente abstrair ligeiramente isso assim e tentar traçar um paralelo do mercado de delivery como um todo, né? Há 3 anos atrás, 2 anos atrás eu estive na China e o mercado de delivery lá já era 50 vezes o tamanho do daqui. E não tinha pandemia lá, né? A gente estava num mercado que era 50 vezes maior por si só. Como é que você traça esse paralelo do mercado de delivery? É um hábito que é passageiro, ele conflita com o modo cultural, né, das pessoas viverem ou socializarem, né? Alimentação, principalmente, é um hábito que tem a ver com a cultura nossa, é um ritual. Como é que você enxerga essa tendência do delivery hoje em dia? Assim, sendo algo estável, algo mais passageiro? Léo, para mim, eu vou começar pela resposta, pelo final, e depois eu vou elencar alguns fatores para tentar fazer meu ponto de vista. Para mim, isso está dado. Acho que não tem mais discussão. Quem lutar contra isso, provavelmente está aumentando o risco do negócio ser completamente disruptado e ficar pelo caminho. Isso não quer dizer que você tem que fazer tudo de um dia para o outro, não quer dizer que você tem que mudar a tua empresa inteira de um dia para o outro, mas não existe mais caminho diferente desse. E por que não existe? A pergunta é, vamos começar assim com uma pergunta, por que não existia o delivery como ele é hoje no Brasil há 20 anos atrás? Não existia por uma série de fatores, e o principal deles é o fato de que a minha densidade de malha ela era tão baixa que não permitia eu ter uma performance, um custo logístico autossuficiente para poder fazer com que os empresários saíssem do real estate e fossem para a logística. E aí você inclui nisso aqui as questões de infraestrutura que a gente tem no Brasil, você inclui nisso aqui as questões de legislação, você inclui nisso aqui o fato da gente ter, historicamente, a nossa economia ter se comportado de forma oligopolista, né? Você tem 5 grandes empresas em todas as cadeias de valor do Brasil. O que aconteceu nos últimos anos foram basicamente 2 coisas, cara. Primeiro, você teve uma quebra dessa lógica. Quando você começa a integrar globalmente cadeia logística, cadeia financeira, cadeia de capital, do ponto de vista de fluxo, cadeia de conhecimento, entre outras várias coisas, você reduz muito barreira de entrada. Quando você reduz barreira de entrada, a tecnologia passa a ter um valor muito grande. É muito fácil você ter uma ideia, como vocês fizeram. Tiveram uma bela ideia, trouxeram gente boa, botaram a ideia de pé, testaram, deu certo, escalou. Isso há 20 anos atrás era impossível. Então, quando você quebra essa lógica oligopolista por causa da redução da cadeia de valor, a tecnologia passa a fazer sentido, né? Você consegue testar e aprender rápido. Quando você começa a fazer isso e resolver questões de custo logístico, e por que você começa a resolver? Porque você tem first movers que começam a tracionar essa indústria e dizer assim, acho que um dia é possível. Acho que um dia é possível. E aí você começa a criar algum tipo de malha. Essa malha é dentro das cidades, que é basicamente aqui a logística que a gente está exposto aqui, ela de fato não era boa até 4, 5 anos atrás, do ponto de vista de densidade, a ponto do custo logístico ser tão baixo que te permite substituir o real estate. O que começa a acontecer hoje no Brasil? Não por causa da pandemia, mas pessoas como você, pessoas como que criaram o iFood lá atrás, entre outras várias pessoas, ao entrarem nesse negócio, eles começaram a criar malhas em cima de malhas que dão densidade final e que fazem com que o custo logístico vá lá embaixo. E aí eu plugo um último ponto aqui, que é a inteligência artificial, machine learning. Quando eu plugo esse último ponto com a densidade, o que eu consigo fazer? Levar para um nível de otimização fantástico. E aí, quando essa otimização em termos de custo representa, para mim, enquanto empreendedor, enquanto executivo, uma equação econômica que faz sentido, eu começo a transbordar essa equação para a cadeia. Começa a ficar barato para outras pessoas que também estão na cadeia. E aí o delivery faz sentido, o real estate perde sentido econômico. Então, para mim, não tem volta exatamente por essa questão. Economicamente falando, ninguém daqui a 10 anos vai ter um incentivo em ter 500 lojas ao invés de 500 centros de distribuição, grandes ou pequenos, individuais ou compartilhados. E você acha que os restaurantes, no formato que a gente conhece hoje, porque, assim, a média, eu acho que você deve ter informação até mais atualizada que eu, mas falo sobre a ótica de um consumidor, né, que visita os restaurantes. A maioria dos restaurantes, ele tem salão e delivery junto, né? E a gente tem visto uma iniciativa já embrionária, mas que está crescendo cada vez mais, de terem restaurantes com unidades especializadas em delivery. Essa hiperespecialização no delivery levou a ter restaurantes que só tem delivery, inclusive, né? Então, tem restaurantes que hoje que não tem mais o salão. Esse movimento das pessoas usarem
de ter restaurantes se especializando só no delivery e tal, e abandonando o salão e tal. Como é que você vê isso? Assim? Porque eu acho que isso conflita um pouco com o fator social, né, da gente sair de casa. Acho que Conflita. eles vão continuar. Léo, vão, cara, eu colocaria da seguinte forma, assim, eu não tenho a mínima expectativa de ver o desaparecimento dos restaurantes do mundo físico. Eles vão continuar existindo. O que eu acho que está chegando na nossa indústria aqui é uma discussão que já acontecia em outras e que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o que isso quer dizer. É experiência. O restaurante, ele até então, ele era uma soma da experiência que você quer ter, né, tomando uma cerveja com o teu amigo, batendo um papo, comendo alguma coisinha, somada à lógica econômica. Ou seja, era melhor ter um real estate. Tenha um real estate, traga todo mundo para cá, não faz sentido entregar em casa, economicamente não fecha a conta. Essa é a lógica de todos os negócios. Se for para pensar nas cadeias de valor em especial que chegam no B2C, e parte também das que fazem o B2B, elas começam dessa forma. E aí depois ela vai aterrissando. O que é aterrissando? Você começa aí para olhar, quanto mais você olha a experiência, mais você se distancia da necessidade do real estate como regra. O real estate vira uma lógica da experiência. Qual é o grande exemplo um dos grandes exemplos disso? O Airbnb. O que o Airbnb faz? Ele fala, peraí. Você não precisa de 1 milhão de quartos de hotel em 4, 5, 6, 7, 8 terrenos. O que você precisa são de lugares que deem a experiência. Então eu posso usar a casa do Léo. Tem alguém procurando em São Paulo, uma casa exatamente como a do Léo, está aqui na plataforma, use. Então veja, você não precisa construir um hotel para ter 1.000 pessoas dormindo. Você precisa ter 1.000 lugares que ofereçam a experiência para a pessoa. Isso quer dizer que vai deixar de existir hotel? Evidente que não. Mas o fato de existir o Airbnb reduziu muito a demanda daquele real estate tradicional. Então, o que eu acho que vai acontecer de forma bem pragmática é os restaurantes eles vão cada vez se tornar algo mais interessante sob a ótica social da experiência, o que vai fazer com que os consumidores passem a pedir mais em casa, porque se não for pela experiência, não vale a pena. Então, eu te faço uma pergunta. Aquela corridinha que você faz no restaurante só para comer rapidinho e voltar, se a logística funciona muito bem, se economicamente faz sentido, se o serviço é bom, para que você vai dar uma corridinha só para comer rapidinho no restaurante? Você come em casa, come no teu trabalho. Agora, para tomar uma cervejinha legal, para comer uma comida boa com o tempo, o restaurante vai continuar existindo. Você sente a perspectiva de ter um efeito pendular, assim, de que em determinado momento a gente tinha muito real estate, a gente avança para um pêndulo onde tem muito efeito de plataforma, muita tecnologia e as coisas depois se estabilizam, assim. Cara, eu diria assim. Eles tinham seus próprios prédios, depois todo mundo foi para coworkings, e aí talvez o pêndulo seja no meio do caminho. Como é que você. Cara, não. Eu tenho uma visão, assim, eu não acho que é um pêndulo, porque o pêndulo ele implica em algum momento um equilíbrio no meio, né? Por causa da força e da estrutura física dele. Da força não, por causa daquela bola de ferro e da estrutura física que você monta um pêndulo. O que eu acho aqui é que você tem spikes e uma volta de correção, spike e uma volta de correção, spike e uma volta de correção. Ou seja, as correções elas existem porque, cara, nenhum movimento, nenhuma tendência, ela é perfeita por natureza, assim como eu, como ser humano, não sou perfeito por natureza. Então eu faço um monte de coisa e falo, porra, acho que eu tô errando isso aqui. Aí eu ajusto 2, 3 coisas na minha forma de fazer. E assim eu vou seguir na minha vida. E eu acho que é exatamente esse movimento. Então você me falou o seguinte, todo mundo foi pro coworking nesses primeiros spike. É verdade. O que vai acontecer agora? Vai ter um ajuste. Nem quero me arriscar aqui em dizer qual vai ser esse ajuste. Mas as pessoas vão encontrar formatos. Vou te dar um exemplo. Muita gente foi pro coworking porque nunca tinha experimentado ou pensado que a casa poderia ser um bom lugar para se trabalhar de forma independente e autônoma. Beleza. Então essas pessoas não vão mais pro coworking. Mas para uma série de outras pessoas, ou de empresas, ou de células de empresa, vai continuar fazendo sentido o coworking porque é melhor do que o pensamento anterior. Então, o que vai acontecer, na minha opinião, são essas correções, mas os spikes vão continuar existindo. Assim, a gente já trocou bastante ideia pessoalmente a respeito do papel do CFO de uma empresa, né, da área de finanças e tal, e você, acho que fala muito bem disso, assim, o que você entende que esse momento ele traz como lição para quem está liderando a área de finanças, legal, enfim, das empresas? Como é que você se coloca nisso frente a essa nova economia? Assim? O que é o papel do CFO da empresa nova? É só não deixar uma tragédia financeira acontecer ou não? Assim? Léo, eu acho que eu vou separar essa pergunta em 2 blocos aqui. Um primeiro que é premissa e um outro não é um wish list, é um must have, mas não é premissa.
Premissa é o desastre. Premissa é saber que o caixa está lá, que vai dar certinho, que não está saindo dinheiro para um lugar que não deveria, que não tem ninguém roubando a empresa. Isso é premissa. O problema é que na velha economia, essa premissa dominava 100% finanças. E a gente tinha um hábito, a gente tem um hábito na velha economia, cara, que para mim é assim, é mortal. É achar que a gente faz finanças porque a gente faz operações com bancos. 90% das operações com bancos são operações de prateleira. Então lá, vai lá, pega, ajusta pro seu modelo e faça. Não tem valor agregado nenhum nisso. Nenhum. Então eu me lembro assim, várias, né, ao longo de toda a minha carreira. Não, as aplicações da empresa nos bancos. Oi? Se liga para 4 bancos, cota os 4 bancos, negocia um pouco os 4 bancos e pega a melhor taxa. Todo dia você faz isso. Qual é o valor agregado disso? Não, mas eu negocio a taxa do DI. Cara, isso é conceito acadêmico. Você aprende o que é uma taxa DI e depois tenta negociar o melhor. Como assim? Então isso para mim é premissa. Agora eu vou pro must have. E aí eu saio da velha economia e vou para a nova economia. Na nova economia, cara, o must have é você tem que digitalizar a empresa inteira. Por que você tem que digitalizar? Porque você tem que transferir o tempo que se gasta em finanças para o negócio. Então, por exemplo, aqui dentro do iFood, uma das coisas que eu tenho no meu time aqui, uma das células, a gente dá o nome de Finance Digital Transformation. O que essa célula é responsável por fazer? Essa é uma célula de pessoas que entendem muito de tecnologia e dados. Esses caras são responsáveis por digitalizar toda a área. Então, cada dia, a gente vai tirando da área alguma coisa que antes era feita por um Excel, por uma pessoa, que demorava para ser entregue, etc. Eu vou te dar um exemplo prático. Forecast. Toda empresa faz o seu forecast mensal. Então, ela começa lá o dia primeiro e fala como é que vai ser esse mês. Aqui, a gente está criando, ao longo do modelo nosso de forecast mensal, aplicações de machine learning que me dão isso. Por quê? Porque, cara, eu não posso admitir que eu, Diego, tenha a capacidade de analisar todos os dados e saber exatamente qual vai ser o forecast no final do mês. A puta de uma buchetagem. Ninguém faz isso e todo mundo fica lá escrevendo no Excel e fingindo que é inteligente. Exatamente. Então, o que eu faço? O que a gente faz? Eu vou transformando as minhas linhas de forecast numa aplicação de machine learning. Então, tem lá, hoje aqui já faz do meu EOV, do meu take rate, etc. Eu vejo esse resultado em 1 segundo. Bum! Beleza, agora que eu vi esse resultado, a pergunta é, como é que eu otimizo isso? Porque dadas as premissas aqui, que existem hoje, né, e dado tudo que o modelo é capaz de me mostrar, eu vou dar esse resultado. Dá para ser melhor ainda? Tá. É aí o cara do FP&A vai lá no comercial, vai lá no marketing, não para discutir a premissa do Excel, para discutir o output do meu modelo. Então, é uma outra lógica, entendeu? Você trabalha muito mais voltado para o negócio. Por exemplo, nesse momento agora, o nosso time de FP&A, ele está conduzindo um projeto de digitalização. Todos aqueles arquivos, PPT, Excel, que sai todo mês para mostrar o resultado de uma empresa, não pode ser feito por um ser humano. O que tem que ser feito pelo ser humano? Aquele detalhe adicional, aquela análise específica, aquele ângulo que a gente está discutindo na mesa, mas que os dados ainda não enxergam. Então, isso é o que eu chamo aqui de finanças 4.0. Para isso, cara, acho que tem uma questão de cultura. Então, eu vou pegar o meu exemplo aqui. Meu time tem 150 pessoas, né? Finanças, legal, procurement, estratégia, riscos e por aí vai. Dessas pessoas, desses 150 pessoas, hoje, cerca de 70, 80 pessoas estudaram e fazem e operam SQL. Sabem linguagem de dados. Eu estou falando de advogado que sabe fazer isso. Sabe por quê? Porque eu começo a eliminar os front-ends, que são sistemas. Para que eu preciso de um SAP? Eu preciso de um SAP porque eu não sei mexer na complexidade do dado. Mas quando você opera SQL, quando você tem um data lake que funciona, um Databricks que organiza isso para você, cara, você não precisa de front-end. Então, aos poucos, a gente vai tirando os front-ends, o que limita a capacidade analítica das pessoas, e fala para a pessoa, mergulha no data lake e se vira lá para poder encontrar a melhor coisa. Isso é autonomia, isso é inteligência. Há poucos anos, parece que o contrário que seria o mais sofisticado, né? Eu consegui concluir uma implementação de SAP com 100 pessoas e 100 milhões. Durante 100 exatamente. A história dos cara, olha que loucura, Léo. Pensa assim, você já viu o SAP algumas vezes na sua vida pelas empresas que você passou. O SAP era um front-end ali na sua frente que você falava, beleza, são esses campos e essas variáveis. Aí se o Léo quiser fazer algum negócio, nossa, cara, eu nem sei o que eu vou fazer, como é que eu exporto essa base de dados, como é que eu peço para outro time me entregar, ele limita
a inteligência que você tem, cara, a tua capacidade criativa. Quando eu boto um data lake na sua frente e falo, esquece o SAP, eu falo, Léo, raciocina, cara, seja criativo e vamos ver o que vai sair daí. Cara, é uma outra lógica de você incentivar, e aí eu volto para a história da sua avó, que tem como referência a startup. Isso é a startup, isso é finanças numa startup. Legal pra caramba. Diego, assim, vocês, acho que no iFood tem N frentes de negócio, né? A mais tradicional que a gente conhece poxa, vocês vão lá, adquirem um restaurante, o restaurante coloca os produtos na plataforma e eu peço aqui em casa a pizza quando chega o cupom aqui me avisando que eu tenho um desconto X no dia. A mensagem de hoje, inclusive... Cada vez recebendo menos, né, Léo? Não, mas hoje foi engraçadinho. Foi, tipo, foi ver um coraçãozinho e falou, ei, te dei um desconto. Aí eu achei fofo. O que mais que tem além, assim? Quando a gente fala de efeito de plataforma, eu acho que a gente olha muito fora, né? Então a gente vê, tipo, a Amazon tem o 1P, que ela tem estoque próprio, ela tem a AWS, ela tem o serviço de streaming de TV, ela tem o serviço de streaming de música, ela tem produto, Fire Stick, Alexa, ela tem um monte de coisa e a gente entende o efeito plataforma. O Google, mesma coisa. Alibaba, mesma coisa. A gente entende o efeito de plataforma, que tem a Ant Financial e tudo. Parece que para uma startup perdurar e ser uma gigante, né, equivalente às empresas da velha economia, ela precisa construir esse efeito de plataforma, né? O que o iFood está fazendo nessa direção? Assim, eu tenho uma visão um pouco crítica com essa discussão, porque em alguns fóruns as pessoas confundem efeito plataforma, eu sei que não é o caso teu, tá? Mas é só para construir o raciocínio. Algumas pessoas confundem o efeito plataforma com o fato de você fazer tudo, o que são duas coisas diferentes, né? O efeito plataforma deveria ser a capacidade sua de ter um volume de conexões num determinado ecossistema tão grande, mas tão grande, que você gera valor para quem está dentro do ecossistema. Isso é o efeito plataforma. O que as pessoas confundem muito é falar assim, vamos fazer um monte de coisa e isso é efeito plataforma. Não, isso é ter uma plataforma, não é efeito plataforma, né? Então, cara, a gente acredita muito nesse efeito plataforma. Só que a gente acredita nisso focado em comida. Por quê? Porque toda vez que eu saio para outros braços, eu posso até adicionar algumas coisas. No final, eu perco o foco, eu perco a alocação de recursos para conseguir entender uma coisa muito bem, que é comida. E o Léo come cozinhando, o Léo come no restaurante, o Léo come pedindo, o Léo come retirando, o Léo come de várias formas. Isso para mim é o efeito plataforma. Então, a gente vem caminhando nesse destino, né, nessa direção. A gente tinha originalmente um marketplace típico. De repente eu trago a logística. O que isso faz? O nível de serviço sobe muito, eu atraio restaurantes que antes não topavam aquele nível de serviço de um marketplace. Então, beleza, adicionei plataforma. Aí no ano passado a gente entrou com retirada, né? Você pede e retira no restaurante. Adicionei mais um tipo de comportamento, mais um momento da ocasião do Léo ao longo do mês dele. Depois eu lancei o supermercado. Adicionei mais um momento seu que você come comida. E aí a gente começou a testar alguns meses atrás, e vai acelerar mais agora ainda, o que a gente chama de na mesa, que é você entrar no restaurante, e aí por geolocalização o cardápio abre no seu app, você pede, não precisa falar com o garçom, não precisa encostar no cardápio, não precisa pegar a fila para pagar, e não precisa tocar na maquininha. Você faz tudo no seu app, sentado na mesa, só recebe a comida ou pega a comida lá dentro. Mais um item. E aí você tem wallet, focado nas transações de comida. Então, é esse efeito plataforma que a gente está criando. E isso, você vai dizer assim, mas você já tem o efeito plataforma? Cara, alguém assumir que tem efeito plataforma, precisa estar tão seguro disso, mas precisa estar tão seguro disso, porque a Amazon eu sei que tem, a Alibaba eu sei que tem. Aqui, todo mundo gosta de falar um pouco, não, Big Data, Data Analytics, e eu vou vender isso para a indústria. Mais perto que a gente tem, vai, né? Cara, eu não sei ainda, viu? Porque você pega, por exemplo, o GMV do Mercado Livre, ele não é muito diferente do meu, e eu tenho dúvida se eu tenho já um efeito plataforma no nível de uma Amazon, de uma Alibaba, entendeu? Então, assim, você pensar que o meu ticket médio é mais baixo e os GMVs não são brutalmente diferentes, eu tenho um volume transacional muito maior, né? O nosso último número divulgado foi, acho que, de 30 milhões de orders, se não me engano. Ninguém faz isso aqui no Brasil. E ainda assim eu não acho que tem um efeito plataforma como o Alibaba ou a Amazon. Se você não puder dividir esse número atualizado, não tem problema não, mas o número de restaurantes que hoje vai iFood está é o quê? Na casa de 150 mil, 200 mil restaurantes? 170 mil.
170 mil restaurantes? Legal. É. E aí usuários, deve ser em percentual da população já, né? Para 170 mil restaurantes. Cara, Deve ser X que é da é, população brasileira, já deve ter o aplicativo instalado. exatamente. Cara, assim, em termos de aplicativo, a gente hoje é top 3 de aplicativos instalados, porque isso vai variando, né? Tem uma briga muito boa, no bom sentido, com o Mercado Livre e Uber Ride Hailing. iFood, Uber Ride Hailing e Mercado Livre estão ali, eles estão sempre no top of mind em termos de download por mês e base instalada. Ainda assim, cara, eu acho que eu ainda não tenho o efeito plataforma lá da Amazon. Eu acho que eu vou ter logo mais, em especial quando eu for pro offline, porque aí eu abraço a última grande instância, que é tipo o Léo passar a usar o iFood 20 vezes, porque ele entrou em restaurantes 20 vezes e aquele restaurante oferece isso. Sim, Aí legal. sim, Caramba. aí eu vou conseguir ler você perfeitamente, ler o restaurante perfeitamente, ler a cidade perfeitamente. Legal. Diego, e cara, assim, para a gente caminhar para o fim aqui, a gente vai ser bem rápido, assim, bem curto, mas para a gente trocar experiência, assim, o que você tem visto dessa pandemia? Acho que parece que é consenso a gente não romantizá-la, né? Mas o que você enxerga que é uma saída potencial? O que é o fim do túnel disso, assim? Como é que vocês estão enxergando esse momento que a gente está vivendo agora, que é único? Acho que a nossa geração ficou completamente marcada por isso, assim. Qual que é a visão de É. vocês? Como vocês estão? Cara, acho que assim, num olhar de curto prazo, vai sair todo mundo machucado. Tá doendo essa pandemia bastante, né? Os restaurantes estão bem machucados. E a gente naturalmente vai sair, a gente como cadeia, sai enfraquecido nesse sentido, né? No médio prazo, a gente sai inovador. Os restaurantes, quando eu digo a gente cadeia, né? Os restaurantes, cara, estão pela primeira vez, talvez, quando eu digo os restaurantes, não é um exemplo aqui, outro ali que eu tô falando da média, tá? Eles pela primeira vez estão sendo questionados sobre inovação. O cara que abriu a padaria há 20 anos atrás, ele tem a mesma padaria até hoje. Sim. Ele não inovou. O que a gente tem visto, e a gente enxerga isso muito bem dentro da plataforma, Léo, são os restaurantes mudando completamente o modelo de negócio, a proposta de valor, a abordagem com o cliente, descobrindo o marketing digital, é, entendendo novas formas de fazer engajamento de cliente. Então, existe, cara, a gente está subindo a barra de forma muito. A gente, quando eu digo o momento, né? Não iFood. Esse momento está subindo pesadamente a barra e aqueles que felizmente saírem vivos disso e com alguma força, eles vão chegar no D+1 dessa pandemia, cara, diferentes. Dizendo assim, porra, eu não preciso ser o mesmo por 20 anos. Então, vou te dar pequenos exemplos aqui. Você pega aqui um restaurante como, sei lá, o Evai aqui em São Paulo, de altíssima gastronomia, ele está no iFood, e ele durante a pandemia abriu outras 2 marcas, levou parte dos insumos e do pré-acabado dele para essa segunda marca, então ele vende isso para o cara que quer finalizar em casa, e do outro lado ele tem um restaurante que vende cookie e que tem uma pegada social para poder ajudar pessoas. Olha que fantástico. Mas a pergunta é, você podia ter feito isso antes? Claro que você podia ter feito isso antes, né? Opa, caiu meu fone. Você podia ter feito isso antes? Claro que você podia ter feito isso antes. Por que você não fez isso antes? Porque a gente não tinha essa necessidade. E eu acho que o que boa parte desses restaurantes vão sair é assim, cara, independente da necessidade, eu sei que eu posso fazer diferente. E disso vai sair muita coisa, né? Por que de novo o Evai não podia ter tido isso já? Então, cara, brilhante a ideia. Só que eu tenho certeza que isso vai ficar de uma forma tal na cabeça das pessoas que daqui a 6 meses ou 1 ano, será que não tem que achar uma coisa diferente de novo? E de novo, e de novo? Então, acho que sai isso. E eu acho, cara, que por último sai assim, sai um brasileiro. Você falou da geração tá marcada, e eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que a sociologia sempre nos cobrou porque o Brasil nunca viveu um grande problema de restrição econômica e restrição de liberdade e restrição de movimentação física. Coisa que aconteceu na Europa, coisa que aconteceu na Ásia, de alguma forma nos Estados Unidos em função das guerras. O Brasil nunca teve uma guerra dessa magnitude, a Guerra do Paraguai não se compara aqui, e as pequenas guerras internas também não se comparam. Eu acho que isso vai marcar a nossa geração de fato, e a gente vai sair muito melhor disso, muito mais consciente de uma série de questões, muito mais preparados por uma série de questões, e eu acho que a nossa geração vai ser vencedora lá na frente por causa disso. Legal. Bacana, Diego. Por último, a gente sempre costuma fechar com uma pergunta que eu acho que é legal, que dá um contexto bem bacana para quem está ouvindo, que é assim, onde você se alimenta de conteúdo? O que você lê? O que você estuda? Como é que você se preparou para estar aqui? Óbvio que tem a parte acadêmica, tem toda, eu sei que você
estudioso pra caramba, professor, enfim, você tem uma carreira bem diversificada, mas onde você está consumindo conteúdo hoje? O que você está acessando no dia a dia? Assim? Cara, eu sou meio freak da leitura, né? Então, eu poderia te falar uma lista enorme aqui, mas acho que eu vou dar exemplo aqui de algumas coisas onde eu bebo na fonte. Eu acho que, em termos de livros, cara, assim, o livro Principles, para mim, é um livro de cabeceira. Ele fala sobre o valor da transparência, e a gente na sociedade brasileira não sabe o que é transparência. A gente se engana e a gente perde um valor enorme que a transparência traz. Então, assim, é um lugar que eu bebo na fonte constantemente, né? Revisito várias vezes. Oi? Vale ler várias vezes. Total. Total. Vira e mexe, eu abro lá, dou uma lida de novo em alguma coisinha, acho fantástico. Cara, em termos de uma leitura assim mais diária, de conhecimento mais diário, eu sigo muito um professor da NYU chamado Scott Galloway. Esse cara é fantástico. Esse cara, eu discordo dele em metade das coisas que ele fala, mas independente disso, você vê um cara que se dispõe a escrever quase que semanalmente e parando para pensar, parando para provocar, parando para encontrar ângulos no dia a dia das grandes discussões, em especial aqui do mundo de negócio e tecnologia, que a gente não acha. É um cara que eu recomendo seguir bastante, assim como o Benedict Evans. É um cara também fantástico, muito interessante, agregador de conhecimentos que saem pelo mundo, ele agrega isso e distribui de forma consolidada. Qual é o primeiro nome? O primeiro é o Scott Galloway. E o segundo? Professor da NYU, é Benedict Evans. Benedict Evans, tá bom. Exato, fantástico. Esse cara ele faz um manual, um anuário que ele distribui de forma gratuita, que ele mostra como a tecnologia deve se desenvolver no mundo, que é, cara, brilhante. Cara, em termos de lugares mais padrões assim, para mim The Economist é a melhor editorial que existe no mundo. Não abro mão de The Economist. E de uma forma mais diária, assim, eu sugiro muito algo que a gente não lê aqui muito no Brasil, que é o The Information. É um pessoal que faz um trabalho muito bom olhando para a tecnologia de empresas, de business cases, etc. Acho que isso ajuda muito. Legal. E termino o dia sempre vendo um pouco de Fábio Rabin, só para dar uma relaxada e ver um humorista que eu gosto bastante. Ele é legal, eu gosto também. Eu adoro, sou fã dele. Ele é São Paulino também, então eu sou São Paulino, eu me identifico também. Só que ele é bem consciente, hein? São Paulo inconsciente, hein? Ele sabe que a gente... Zoa bastante, São Paulo, Diegão, cara, de verdade, obrigado. Tem como agradecer, valeu mesmo o papo. Acho que poderia também ficar um tempão aqui, super agradável trocar ideia contigo. Bom, espero que quando a gente possa se encontrar, que a gente faça um encontro presencial para reaquecer. Sem dúvida. O papo em dia. Muitíssimo obrigado, viu? De verdade, valeu. Obrigadão, Léo. Cara, de novo, reforço aí, sou fã de vocês, sou fã pessoal seu, tô aqui de longe, aqui, de perto ao mesmo tempo acompanhando o sucesso e tenho certeza que logo mais a tua avó vai falar da Menu e não do iFood como top of mind, assim, de startup. Valeu, obrigadão, cara.